informação, porque a linhagem desse filho humano vai ser crucial mais pra frente. Imagine que você é literalmente o primeiro ser imortal a andar sobre a Terra. Você tem super força, cura instantânea, não queima no sol e é invulnerável a qualquer fraqueza. Você é a definição viva de um deus. Só que os seus filhos herdaram essa imortalidade com um pequeno defeito de fábrica. Um virou um lobisomem, ou nesse universo um Lycan, incontrolável, e o outro virou um vampiro sedento por sangue. O que você faz? Funda uma religião? Domina o planeta? Não. Você passa os próximos 1.600 anos da sua vida navegando num navio cargueiro, contratando ex-agentes da inteligência britânica só para recolher corpos mutilados, lavar o sangue do chão e pagar propina para o governo não descobrir que a sua família é uma praga ambulante. Pois é, hoje nós vamos falar sobre o patriarca mais azarado da história do cinema, Alexander Corvinus, a pedra fundamental de toda a franquia Anjos da Noite. O homem que era o ser mais poderoso do mundo, mas decidiu passar a vida inteira trabalhando de gari do sobrenatural. Para entender a grandiosidade e o absurdo da história de Alexander Corvinus, a gente precisa voltar para o começo dos anos 2000. Matrix tinha acabado de redefinir o cinema de ação, o Blade tinha provado que vampiro de sobretudo preto vendia ingresso, e Hollywood percebeu que o público queria ver duas coisas: gente de roupa de couro colada e tiro em câmera lenta sob chuva constante. Foi aí que nasceu Anjos da Noite em 2003. Mas ao contrário de outras franquias que apostavam no mistério puro, Anjos da Noite tentou dar uma explicação científica e biológica ali para a existência de monstros. Aqui não tem maldição egípcia, não tem pacto com o diabo, não tem magia. Tudo se resume a genética, vírus e mutação. E no topo ali de toda a árvore genealógica dessa bagunça genética está um único homem. A história de Alexander Corvinus começa lá no século V, no território que hoje conhecemos como a Hungria. Ele era um senhor da guerra e influente, um líder militar, num período extremamente violento da Europa, até que uma praga misteriosa varreu o vilarejo dele. Essa peste dizimou absolutamente tudo, e o único sobrevivente foi o Alexander. Só que o corpo do Alexander tinha uma anomalia genética raríssima. Em vez do vírus matar as células dele, o organismo do cara conseguiu pegar a praga, reescrever o próprio DNA e moldar o vírus a seu favor. Ele não virou um monstro, ele virou o primeiro imortal puro. Presta atenção nessa diferença, porque ela é fundamental. O Alexander não era vampiro e não era um Lycan, ou um lobisomem. Ele tinha o vírus na sua forma original e limpa. Ele não precisava beber sangue, não tinha alergia à prata, podia pegar um solzinho na praia sem virar pururuca e tinha força e regeneração superiores ali a qualquer coisa que viria depois. Ele era a perfeição biológica. E depois disso, ele conheceu uma mulher mortal chamada Helena. Eles se casaram e tiveram 3 filhos. E foi aqui que o destino da humanidade foi arruinado para sempre. De todos os 3 filhos, o terceiro herdou o gene do pai, mas o gene dele ficou dormente. Ele viveu como um humano normal, envelheceu, morreu e deixou descendentes mortais na Terra. Guarde essa informação, porque a linhagem desse filho humano vai ser crucial mais pra frente. O problema de verdade foram os outros 2 filhos, os gêmeos, Marcos e William. Eles herdaram a imortalidade do pai, mas a genética deles tinha uma falha de estabilidade. O DNA dos gêmeos era extremamente suscetível a mutações causadas por agentes externos. Tenta imaginar o nível do azar desse pai. O William está andando na floresta, é mordido por um lobo raivoso e por causa do vírus mutado, vira o primeiro lobisomem, ou como é conhecido nesse universo, um Lycan. Werewolves. Só que ele não vira um lobisomem bonitinho, ele vira uma besta gigante, incontrolável. E lógico, sem consciência humana, que sai mordendo todo mundo e criando uma horda de monstros raivosos. E algum tempo depois, o Marcos é mordido por um morcego infectado por raiva e vira o primeiro vampiro. Gente, o Alexander devia olhar para o céu e perguntar o que ele fez de errado. Um filho virou um cachorro louco e o outro virou um morcego humano. E pior, ao contrário do pai, o vírus nos filhos era contagioso e letal. No começo, o Alexander tentou ajudar os garotos. No romance oficial de Anjos da Noite, A Evolução, tem uma frase dele que resume a tragédia. William está além do controle. Deus
sabe que eu tentei. Ele percebeu que o William era uma ameaça para a existência do planeta e que o Marcus, embora ainda conseguisse raciocinar, era um narcisista perigoso. Alexander acreditava, do fundo do coração, que o mundo pertencia aos humanos, não às anomalias da família dele. Você e eu somos excentricidades da natureza. Nada mais. Este é um mundo só de humanos. Aí você me pergunta, por que o Alexander simplesmente não usou sua força suprema e matou os 2 filhos? Uma resposta simples, porque ele era um pai. Pois mais que os filhos tivessem virado demônios literais, ele não tinha coragem de derramar o sangue da própria carne. Ele também não podia ficar de braços cruzados. Então ele tomou uma decisão. Renegou os filhos, sumiu no mapa, mudou de nome para Lawrence Macaro e criou uma organização militar secreta chamada Cleaners. A missão dos faxineiros, no português, ou no Cleaners, era simples: seguir os rastros da guerra secreta entre vampiros e Lycans ao longo dos séculos. Sempre que tinha um massacre num castelo ou numa ruína, os Cleaners chegavam logo em seguida ali com caminhões, sacos de lixos e produtos químicos para recolher os corpos, queimar as evidências e pagar testemunhas mortais. Tudo isso operando a partir de um navio cargueiro gigantesco chamado Sancta Helena, que foi batizado assim em homenagem à sua falecida esposa. E essa organização do Alexander era incrivelmente avançada. Ele recrutava os melhores mercenários do mundo, gente que vinha das forças especiais britânicas. Mas com um detalhe, nenhum faxineiro era imortal. O Alexander viveu 1.600 anos e nunca transformou uma única pessoa. Ele achava a imortalidade uma maldição e uma anomalia da natureza, até porque já sabemos que ele passou essa condição de imortalidade através de meios naturais, se é que vocês me entendem, e não através de mordida ou infectar outras pessoas dessa maneira como os filhos dele. E quer saber de uma curiosidade que pouca gente se toca? Sabe aquelas balas ultravioletas que os Lycan atacou ali os vampiros no primeiro filme? Aquele armamento não foi inventado pelos Lycans. Ele foi inventado pelo Alexander Corvinus e pelos cientistas dele. Ele criou a tecnologia de canalizar luz solar em munição para conter as criaturas que seus filhos criaram. E é aqui que a dinâmica fica ainda mais macabra. O Marcus, o filho vampiro, se aliou a um senhor da guerra humano chamado Victor, transformou o Victor em vampiro e usou o exército dele para caçar o próprio irmão, o William. E quando o Victor finalmente capturou o lobisomem, ou Lycan, né? Em vez de matar a fera, o Victor trancou o monstro numa prisão secreta, longe de tudo. E o Alexander Corvinus sabia onde o filho estava trancado? Sabia. Ele fez alguma coisa para soltar o filho? Nada. Durante 800 anos, o Alexander deixou o próprio filho trancado numa caixa porque sabia que aquela era a única forma de proteger a humanidade. E foi por isso que o Marcus passou a odiar o próprio pai com todas as forças, encarando aquilo como a maior das traições. E tudo entra em colapso no segundo filme da franquia. O Victor é morto por Selene, no final do primeiro longa, e os Cleaners do Alexander vão até lá para recolher o cadáver. E por quê? Porque a chave para abrir a prisão do William estava literalmente encravada na caixa torácica do Victor. O Alexander queria aquela chave para garantir que ninguém soltasse a fera. Só que o Marcus descobre onde o pai está escondido, através ali do vampiro banido Andreas Tanis, que fazia negócios por baixo dos panos ali com Alexander para conseguir armamento. E o Marcus voa até o navio Sancta Helena para confrontar o pai. E essa cena é dolorosa. O Alexander Corvinus é o cara mais forte daquele universo. A própria Selene admite que ele podia ter moído os 2 filhos na porrada a qualquer momento nos últimos 16 séculos. Mas quando o Marcos chega, transformado num híbrido monstruoso, e empala o próprio pai com as asas de morcego, Alexander simplesmente não reage. O Marcos olha para o pai, escorrendo ali o sangue naquele momento, e solta uma das frases mais megalomaníacas da franquia. E um verdadeiro Deus não tem pai. No livro oficial do filme, é descrito que quando Alexander olhou nos olhos de Marcus nesse momento, ele percebeu que o filho tinha enlouquecido completamente. O Alexander aceitou a morte porque preferia morrer nas mãos do filho a ter que levantar a mão contra a sua própria prole. Mas o Alexander não era burro. Enquanto ele estava caído no chão do navio, agonizando, a Selene chega e ele percebe que ela é a única esperança de impedir que o Marcus solte a fera destruidora que é o William Lee. Ele olha para Selene e oferece a única coisa que podia salvar o mundo, o seu próprio sangue original. Presta muita atenção no que acontece aqui. Quando a Selene bebe o sangue do Alexander Corvinus, ela não vira uma híbrida de vampiro com um Lycan, como o Michael Corvin. Ela vira algo completamente inédito. Uma imortal pura. O sangue do patriarca limpa as fraquezas do vírus ali do sangue da Selene
ela ganha a força suprema do Alexander, fica imune à luz do sol e também fica completamente imune às mordidas dos Lycans. Quando ela vai lutar contra o Marcus, logo em seguida, ela consegue bater de frente com o vilão e até superá-lo em força. Depois que Selene vai embora, o Alexander Corvinus faz a última coisa que restava. Ele aciona um detonador e explode o próprio navio, destruindo a si mesmo, o seu legado de 1600 anos e os corpos guardados do Victor, do Lucian e da Amélia. Ele apagou a si mesmo da história. E que era a maior prova de como o trabalho de Gary do sobrenatural do Alexander era eficiente. Ele passou 16 séculos varrendo a sujeira dos vampiros e dos Lycans para manter a humanidade a salvo e sem saber de nada. Menos de um ano depois da morte do Alexander, a existência de vampiros e Lycans vaza para a imprensa internacional. E o resultado? O quarto filme da franquia, Anjos da Noite, O Despertar, os humanos entram em pânico total, criam o evento chamado o Expurgo e usam a tecnologia militar do mundo inteiro e começam a exterminar 95% ali de vampiros e Lycans da Terra em questão de meses. Foi preciso Alexander morrer para o mundo ver que, se não fosse por ele, aquele velhinho, num navio recolhendo cadáveres na surdina, a humanidade já teria varrido os monstros do mapa há muito tempo. E para fechar nosso dossiê sobre o patriarca da família Corvinus, vale destacar o ator incrível que deu a vida ao personagem. O Alexander foi interpretado pelo lendário ator britânico Sir Derek Jacobi, um titã do teatro shakespeariano, vencedor de prêmios Emmy e Tony, o cavaleiro da coroa britânica. Um ator de calibre dele, num filme de vampiro de coro dos anos 2000, trouxe uma gravidade e uma tristeza ao personagem que elevaram demais o nível do segundo filme. E outra curiosidade, o gene Corvinus original é tão forte que ele é a única razão pelo qual ali o personagem do Michael Corvin, interpretado por Scott Speedman, conseguiu sobreviver ao virar o primeiro híbrido lá no primeiro filme. Isso é possível, sabe por quê? Lembra do terceiro filho que eu falei do Alexander? Pois é, Michael Corvin era um descendente direto desse terceiro filho. Ou seja, ele tinha o DNA, o espaço ali de compatibilidade necessário para aguentar os dois vírus ao mesmo tempo. Qualquer outro humano que tentasse isso simplesmente explodiria por dentro. No final das contas, Alexander Corvinus é o personagem mais trágico e solitário de toda a saga Anjos da Noite. Ele não era um tirano megalomaníaco como Victor, não era um lunático desequilibrado como Marcus, nem um monstro cego como William. Ele era apenas um homem que ganhou o dom da vida eterna, mas teve que assistir a sua própria família se transformar nos piores pesadelos da humanidade. Ele passou 1600 anos carregando o fardo da culpa por erros que ele não cometeu, limpando ali o sangue das vítimas dos próprios filhos até escolher o sacrifício final para dar ao mundo uma chance de recomeçar. Se você achava que Anjos da Noite era só tiro, porrada e roupagem de couro preta, agora você sabe que por trás de tudo existia uma tragédia familiar grega comandada pelo pai mais azarado da história do cinema. E você, sabia que as balas ultravioletas foram criadas por ele? Acha que ele deveria ter matado os filhos logo no século V? Ou entende o lado do pai? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal para não perder as próximas análises e a gente se vê no próximo vídeo. Então, como sempre, imortais, até a próxima!